Então vamos dando continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos finalizar aqui o capítulo 24, que é a pergunta o item, né? Número 268. Estamos na pergunta número 18. Comece para nós, Andressa, por favor. Pela facilidade com que os maus espíritos se intrometem nas comunicações, parece legítimo concluir-se que nunca estaremos certos de ter a verdade? Não é assim, pois entende-se um juízo para as apreciar. Pela leitura de uma carta, sabeis perfeitamente reconhecer se foi um tipo sem educação ou um homem bem educado, um nécio ou um sábio, que a escreveu. Porque não podereis conseguir isso quando são os espíritos que vos escrevem? Ao receberdes uma carta de um amigo ausente, que é o que vos assegura que ela provém dele, a caligrafia direis, mas não há falsários que imitam todas as caligrafias, tratantes que podem conhecer os vossos negócios? Entretanto, há sinais que não vos permitirão qualquer equívoco. O mesmo sucede com relação aos espíritos. Figurai, pois, que é um amigo quem vos escreve, ou que ledes a obra de um escritor, e julgai pelos mesmos processos. Bom, então a gente vai analisar, né? Cada pessoa, cada ser tem o seu estilo, tem a sua identidade, tem a sua característica. Então basta ter discernimento, bom senso para buscar fazer essa análise. Agora, a 18 meio que resume todas as anteriores, né? A gente tem que analisar, a gente tem que buscar, vamos dizer assim, fazer todo um pente fino, né, na mensagem, né? Fazer toda realmente assim, ir a fundo nela, tentar entender qual que é o objetivo da mensagem, qual que é a ideia principal, porque a gente, da mesma forma que a gente consegue detectar que eu recebi uma mensagem, já consegue saber só de ler quem que é que está mandando, com o tempo, a experiência, os estudos, a gente consegue ler e saber se é um espírito bom ou um espírito ruim, porque tem características que são próprias de cada um, né? O espírito atrasado, ele vai, em algum momento ele vai se mostrar, ele igual a gente leu nas outras vezes, ele vai falar mal de pessoas, ele vai criticar, condenar, ele vai às vezes provocar uma maledicência. Agora, a mensagem de um espírito elevado vai ser a mensagem que tem um propósito, um objetivo. Na leitura da mensagem, a gente vai entender qual que é esse objetivo. Então, é isso que... Não é porque que espíritos possam ter mensagens, espíritos ruins, que a gente nunca vai ter certeza. Não, se a gente lê uma coisa, está de acordo com os princípios da doutrina espírita, então a gente está numa mensagem correta, né? Uma mensagem verdadeira. Eu vou ler agora 19. Você vai ler, Ana Paula? Também? 19. Poderiam os espíritos superiores impedir que os maus espíritos tomassem falsos nomes? Ou seja, se os espíritos superiores quisessem, eles poderiam não permitir que um espírito usasse um nome, um espírito ruim, usasse um nome importante, de respeito? Aí a resposta: certamente que o podem. Porém, quanto piores são os espíritos, mais obstinados se mostram e muitas vezes resistem a todas as injunções. Também é preciso saibais que há pessoas pelas quais
os espíritos superiores se interessam mais do que outras, e quando eles julgam conveniente, as preservam dos ataques da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores nada podem. Então, tem certas pessoas que, pela situação dela ou pelo merecimento dela, os espíritos superiores podem impedir que venham tais espíritos. Que um espírito que finge com um nome importante. Então, se os espíritos superiores quisessem, eles poderiam impedir, mas certas vezes eles permitem como um teste, como uma prova para aquela pessoa que está passando. Vai, Ana Paula, número 20. Qual o motivo de semelhante parcialidade? Como assim semelhante parcialidade? Por que algumas pessoas eles impedem de receber essa enganação, né, essa mensagem de um espírito se passando por outro, e outros médiums eles não permitem? Não há parcialidade, há justiça. Os bons espíritos se interessam pelos que usam criteriosamente da faculdade de discernir e trabalham seriamente por melhorar-se. Dão a esses suas preferências e os secundam. Pouco, porém, se incomodam com aqueles junto dos quais perdem o tempo em belas palavras. Bom, então é mais por merecimento. Aquela pessoa tem merecimento, ela ela tem discernimento, ela busca melhorar cada vez mais. Então aquela pessoa tem o merecimento de não ter esse tipo, de passar por esse tipo de situação. É claro que um bom médium, ele pode passar por algum tipo de comunicação falsa, mas aí ela é permitida para testá-lo, como uma prova para ele ter perseverança, para ele se firmar na sua mediunidade, e não porque ele fez o mal, é um resgate, porque é assim quando é um mau médium. É um mau médium, ele planta o mal, pode colher o mal, nesse sentido, da espiritualidade permitir que espíritos ruins se comuniquem por ele e tentem enganar. Agora, o bom médium, ele nunca vai passar por isso por débito, né? Ou porque fez mau uso da mediunidade, né? Pode acontecer por ser um teste para ele, mas normalmente os bons médiums, por merecimento, eles são imunes a esse tipo de situação, porque aí os espíritos não permitem. Olha lá, Letícia, 21. Porque permite Deus que os espíritos cometam o sacrilégio de usar falsamente de nomes venerados? Poderias também perguntar por que permite Deus que os homens mintam e blasfemem. Os espíritos, assim como os homens, têm o seu livre-arbítrio para o bem, tanto quanto para o mal. Porém, nem a uns nem a outros a justiça de Deus deixará de atingir. Então você faz o bem, a justiça de Deus chega e te compensa pelo bem. Se você faz o mal, a justiça divina chega e provoca o resultado daquele mal. Então a lei, a justiça divina é a mesma para todos. Então, por que os espíritos permitem? Por que Deus permite, né, que os espíritos façam isso? Porque Deus dá o livre-arbítrio para todo mundo. Ele faz uma ele coloca um contra-argumento para isso aí. Né? Por que Deus permite, então, que as pessoas mintam, blasfemem? Porque todos têm livre-arbítrio. Então, é aquela clássica frase do Chico, que todos nós somos livres para plantar, mas nós somos escravos da colheita. Agora, quando o espírito quer enganar, quer fazer o mal, quer falar com a mensagem de um espírito elevado, se os espíritos superiores não permitem, claro que com a bênção de Deus, se os espíritos superiores não permitem, eles não conseguem, mesmo querendo. Então, não basta só querer, né? Ele tem que ter a permissão. Se há permissão, é porque aquilo ali vai ter utilidade para alguém.
Então, por que a gente tem o livre-arbítrio? Porque a gente precisa fazer as escolhas por nossa conta para até encontrar a perfeição. Então, faz parte de uma lei natural, que é a lei de liberdade. Então, todos têm o livre-arbítrio, tanto encarnados quanto desencarnados. A gente ter o livre-arbítrio não quer dizer que a gente vai conseguir tudo aquilo que a gente deseja. A gente pode não ser permitido aquilo que a gente deseja. Vai, Andressa, 22. Haverá fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores? Fórmula é matéria. Muito mais vale um bom pensamento dirigido a Deus. Então, você ter ritual, dogma, fórmula para alguma coisa, você fazer assim, movimentar assim, ou você pedir assim, ou fazer assim, isso não existe. Isso é só para aquela pessoa que não tem fé suficiente, aquilo ali ser algo que ajuda ela a melhorar a fé dela, mas que vai ter algum resultado? Não. Por quê? Porque o mundo é espiritual. Então, o que realmente realiza, o que realmente conta, o que realmente produz é o bom pensamento. Agora, como, a palavra que você vai usar, o gesto que você vai fazer, o horário, tudo isso é secundário. O importante é a gente ter a intenção e realmente ter aquele pensamento. Mas isso é o que a gente mais vê, né? Acontecendo, tipo... Porque a gente é muito ligado, né, às situações exteriores, a gente é muito ligado ainda a rituais, dogmas, a gente é muito ligado ao material, né? Então, o Espiritismo mostra as leis espirituais. Então, a partir do momento que a gente começa a se ligar às coisas espirituais de fato, todas essas coisas começam a perder sentido, porque a gente vê que o que mais vale é a conexão espiritual. Vou ler agora 23. Dizem alguns espíritos disporem de sinais gráficos inimitáveis, espécies de emblemas, pelos quais podem ser conhecidos e comprovarem a sua identidade. É verdade? Resposta: os espíritos superiores nenhum outro sinal têm para se fazerem reconhecer, além da superioridade das suas ideias e de sua linguagem. Qualquer espírito pode imitar um sinal material. Quanto aos espíritos inferiores, esses se traem de tantos modos que fora preciso ser cego para deixar-se iludir. Então, o espírito inferior ele não vai se deixar atrair por uma frase, uma palavra, ele vai se deixar trair e vai mostrar quem ele é em vários trechos, em vários momentos. Então, é só querer enxergar que a gente vai enxergar. É muito mais fácil do que a gente imagina. Então, se o espírito começar a usar gráfico, sinal, emblema, ou dizendo assim que isso é característica dele, que é para provar que é ele, então você já sabe que é um espírito inferior, porque não existe coisa material. O espírito superior, qual que é o sinal dele? São as ideias e a sua linguagem. Então eles imitam até a letra? Pode. A assinatura da pessoa? Nas questões anteriores foi falado que até a letra é possível imitar. Não quer dizer que você tem uma escrita igual que a pessoa tinha, que vai ser a garantia que é ela. Às vezes tem uma coisinha ou outra, né? Não é que falou? Tipo assim, que às vezes tem uma coisinha ou outra diferente na fala, que pode... Na fala ou na escrita. Na verdade, não é só uma coisinha, são várias coisas que vão fazer, demonstrar que não é aquele... Ele nunca consegue, né, copiar igualzinho. As ideias e a linguagem, não. Nunca vai conseguir. Por quê? Porque o espírito inferior ele vai ter a característica e o patamar dele próprio. Então, como é que ele vai imitar um espírito superior sem ser superior? Não consegue. Então, para a gente comprovar
se é um espírito superior, tem que ser pelas ideias e pela linguagem. É o conteúdo que está sendo falado, só isso. Sinal, caligrafia, tudo isso pode ser coisa material, né? Tudo isso pode ser imitado. Vai lá, Paula, 24. Não podem também os espíritos enganadores contrafazer o pensamento? Contrafazem o pensamento como os cenógrafos contrafazem a natureza. Esse contrafazer é imitar. Então você pega lá um cenógrafo, ele vai e imita a natureza para uma cena ali. Vai ser perfeito igual a natureza? Não vai. Então é a mesma coisa. Claro que ele está falando, naquela época não existia as ferramentas de tridimensionais, né, CGI, que faz né, ser praticamente perfeito, né, a imitação, né? Naquela época eles tinham um teatro lá e tinha a cenografia que fazia com papel, com as coisas assim. Tem como imitar a natureza certinho? Não tem. Então não tem como imitar um espírito superior, porque o espírito superior, a linguagem e as suas ideias vão ser perfeitas. Não tem nada que vai contradizer, nada que vai... Se tiver alguma coisa que contradiz, já não é espírito superior. É isso que a gente tem que... 25, Letícia. Parece assim fácil sempre descobrir-se a fraude por meio de um estudo atento? Não o duvideis. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Mas é preciso ter olhos de mercador de diamantes para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Ora, aquele que não sabe distinguir a pedra fina da falsa se dirige ao lapidário. Então, aquele que não está sabendo distinguir, leva para alguém que tem condições. Então, a gente não pode aceitar a mensagem como sendo verdadeira sem ter plena certeza disso. Então, ele fala que é fácil sim. Os espíritos só conseguem enganar quem se deixa enganar. A pessoa que não quer ser enganada, ela vai atrás até ela descobrir. E ela vai descobrir. Como que a gente tem olhos de mercador de diamantes? Estudando. Então, a gente faz o nosso esforço e a gente consegue. Então, não é difícil. Basta que tenhamos perseverança. Vai lá, Andressa. Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, que apreciam mais as palavras do que as ideias, que mesmo tomam ideias falsas e vulgares por sublimes. Como podem essas pessoas que não estão aptas a julgar as obras dos homens, julgar a dos espíritos? Quando essas pessoas são bastante modestas para reconhecer a sua incapacidade, não se fiam de si mesmas. Quando por orgulho se julgam mais capazes do que o são, trazem consigo a pena da vaidade tola que alimentam. Os espíritos enganadores sabem perfeitamente a quem se dirigem. Há pessoas simples e pouco instruídas, mais difíceis de enganar do que outras que têm finura e saber, lisonjeando-lhes as paixões, fazendo eles do homem o que querem. Fazem eles do homem O que querem. Então, quando a pessoa tem humildade, por isso que a humildade é tão importante. Porque quando se é humilde, se reconhece o erro e se busca trabalhar para melhorar. Por isso que o melindre não deve existir entre os grupos. Por quê? Porque quando a pessoa se melindra, quer dizer que ela se coloca numa posição de orgulho, ela se crê mais alto do que ela é. Porque se a pessoa tem humildade e não tem o melindre, ela vai aceitar aquela crítica construtiva, ela vai aceitar aquela orientação, aquele conselho. Então, quando a pessoa tem modéstia, ela reconhece e não fica se enganando. Agora, quando a pessoa é orgulhosa,
aí ela se julga ser mais capaz do que ela é, aí essa é a pessoa que é fácil de ser enganada. Tanto é que ele fala que os espíritos enganadores sabem exatamente a quem se dirige, então eles sabem a quem eles estão indo. Então eles vão certinho naquela pessoa que é orgulhosa, que ela vai se deixar enganar. E aí como que ela faz? Às vezes ela não se deixa enganar pela mensagem em si. É claro que essas pessoas, igual fala aqui na pergunta, estão mais preocupadas com a linguagem enfática, com as palavras, do que com as ideias. E o que faz elas serem assim? Elas gostarem mais das aparências. Ou então, os espíritos, às vezes, nas primeiras mensagens, eles não conseguem enganar. Mas eles começam a elogiar a pessoa, começam a mexer com o brilho dela, a mexer com isso, mexer com o ego, com a vaidade. E aí aquela pessoa vai se deixando levar por aquilo, gosta daquilo, porque aquilo ali é uma anestesia, e aí ela passa a aceitar as ideias. Por isso que ele fala que às vezes é mais difícil enganar uma pessoa simples e pouco instruída do que aquela que tem finura e saber, que quer dizer, é orgulhosa, cheia de si, entendeu? Então, por isso que tem como elencar as qualidades de um bom médium de um espírita responsável e sério. Quais são? Estudioso, humilde, disciplinado, esforçado, simples, que não busca elogios, não busca nenhum tipo de retorno ou de aquela pessoa que busca aparecer em evidência, nada disso. Então, o bom médium é aquele que possui humildade, que estuda, é caridoso, é bondoso, é simples, sabe reconhecer as suas falhas, não se julga melhor, maior do que os outros. Então, quando a pessoa tem essas qualidades que o tornam bons médiuns, além de ser muito difícil desses espíritos enganadores chegarem perto, ainda elas têm proteção dos espíritos superiores que se mostram interessados por ela para garantir que ela tem as condições para melhorar. Mas por quê? Porque a pessoa mereceu isso, porque ela busca sempre melhorar as boas qualidades. Então, vamos resumir. O que o Emmanuel falou para o Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. Então, a primeira coisa, disciplina, boa vontade, estudo, humildade e caridade. Deu quantos? 5? Algumas se assim, fazem parte da outra, mas E cada uma abre um leque, né, de várias coisas. mas assim, por que são tão importantes? Porque primeiro, disciplina. Com a disciplina, a gente não falta, a gente vai em todos os trabalhos, a gente reconhece a importância e é firme no propósito. Depois, eu falei disciplina, depois humildade. A humildade ela não vai se deixar levar pelo orgulho, pelo elogio, né? Depois, estudo. A pessoa estudiosa, ela sempre vai entender que ela precisa estudar mais para entender mais e isso vai trazer mais clareza para ela. A caridade é o que vai dar méritos para ela. Ela vai adquirindo méritos com a prática da caridade. E A boa vontade. boa vontade. Porque a boa vontade, por que a boa vontade é tão importante? Porque com a boa vontade a pessoa nunca vai desanimar. A boa vontade sempre vai fazer que aquela pessoa fique firme no trabalho. Então, quando você une boa vontade com disciplina, aquela pessoa vai estar sempre bem disposta, alegre, com desejo de melhorar, de ajudar. Então, a gente sempre tem que lembrar disso. Parou em quem? Quem estava que leu? Foi a Andressa, né? Agora sou eu. Na escrita, dar-se-á que os maus espíritos algumas vezes se traiam
por sinais materiais involuntários, se o médium tremer, alguma coisa assim, bater na mesa, a gente fala assim, os hábeis não, os desazados se desencaminham. Então, aqueles que têm inteligência, aqueles que já têm vivência, eles não vão ter esse tipo de sinal material involuntário. Por quê? Novamente, o importante não são os sinais materiais. O importante é o conteúdo, é o sinal espiritual. O sinal material não importa. Claro que se ele der um sinal material, ele der como é que fala? Ele der um impulso, uma batida, uma coisa, ele já se mostrou, mas os mais inteligentes não, eles não vão fazer isso. Esse aí era o meu maior medo no trabalho da obsessão. Mas tem tanto o controle dos médios quanto o controle dos benfeitores, né? Não permitem. Mas Então, ele fala assim nisso, mas em relação ao espírito que está comunicando só. Qualquer espírito está comunicando. Ou a experiência do médium também. Não, é o espírito que está comunicando. O espírito que está comunicando, às vezes ele pode dar um sinal que mostra que ele é um sinal, que ele é um espírito atrasado, às vezes um susto médio, uma batida, entendeu? Alguma coisa que prova que ele é um espírito atrasado. Só que tem espíritos inteligentes que são atrasados, mas são inteligentes, que eles conseguem não fazer isso, entendeu? Então por isso que a gente tem que ficar preocupado com o sinal. Porque o mais importante é a mensagem. Agora, se o sinal acontece, você já sabe que é um espírito atrasado. Por isso que ele fala aqui, todo sinal inútil e pueril é indício certo de inferioridade. Coisa alguma inútil fazem os espíritos elevados. Então, eles não perdem tempo com isso, né? Vai lá na Paula, 28. Muitos médios reconhecem os bons e os maus espíritos pela impressão agradável ou penosa que experimentam a aproximação deles. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva, o mal-estar são sempre indícios da má natureza dos espíritos que se manifestam. O médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito que dele se aproxima. Quando ditoso, o espírito é tranquilo, leve, refletido. Quando infeliz, é agitado, febril, e essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. Em suma, dá-se o que se dá como o homem na terra. O bom é calmo, tranquilo, o mal está constantemente agitado. Então, e isso é uma forma de você reconhecer, pela sensação que o médium tem. Então, isso é uma forma certeira de conseguir detectar. O espírito superior, ele é sempre leve, tranquilo, calmo. O espírito infeliz é agitado, febril. Então, isso se traduz no sistema nervoso do médium. O médium vai sentir essas sensações que o espírito sente. Então, se o médium sentir mal-estar, agitação, impressão desagradável, não tem como ser um espírito elevado. Agora tem uma nota aqui, vai lá, Letícia. Nota. A médium de maior ou menor impressionabilidade nervosa, pelo que a agitação não se pode considerar como regra absoluta. Aqui, como em tudo, devem-se ter em conta as circunstâncias. Então, primeira coisa, tem alguns médiuns que eles têm uma impressão nervosa ruim independente do espírito. Então, nesse caso, aí não tem como você conseguir detectar por esse médium, porque toda comunicação vai trazer uma agitação para ele. Não entendi. Tem médium que Você não não vai ser tem. impressionado, sabe? Tem médiuns que ele tem uma sensibilidade, os nervos à flor da pele. Então, a própria comunicação, qualquer que seja, vai trazer um caráter assim, de agitação para ele. Então, nesse caso, não dá para falar assim, porque ele não vai ter aquela sensação totalmente agradável, boa, sempre. Entendeu? Então, já é da natureza do médium. É como se ele tivesse que... Por isso que ele fala, há médiuns de maior ou menor impressionabilidade nervosa.
Então, nesse caso que os médiuns são assim, não dá para você fazer esse tipo de separação. Ah, ali, ó, foi uma comunicação calma, tranquila, então é um espírito elevado. Então não tem como, porque ele sempre vai ficar agitado, entendeu? Quando ele comunicar, o que ele vai sentir. Estou falando que ele pode dar uma mensagem boa e ele sentir assim agitado, ele sentir, entendeu? Mas por causa dos nervos dele, entendeu? Então por isso que ele fala que não pode considerar isso como uma regra absoluta, por causa que tem médiums que isso não funciona, entendeu? O caráter penoso e desagradável da impressão é um efeito de contraste, porquanto, se o espírito do médium simpatiza com o mau espírito que se manifesta, nada ou muito pouco a proximidade deste o afetará. Ó, então, o médium afinizou com o espírito. Vamos supor que o médium tem alguns problemas, alguns defeitos, e ele afinizou com esse espírito. Então, não vai trazer uma má impressão para ele, porque ele está afinado ali com a sintonia dele, não vai trazer uma mudança de vibração para ele. Entendeu? Então, vamos dizer assim, toda vez que a impressão for desagradável, muito ruim, porque pode ser também que ele tenha essa vibração mais baixa e vinha um espírito elevado e ele sente esse contraste que ele falou ali. Então, por isso que a gente não pode levar como regra absoluta. Mas, se ele sentir um bem-estar e a mensagem for elevada, ele pode falar que sempre tem que ter o conteúdo para conseguir finalizar o problema, porque o mais importante é o conteúdo. Então, com o conteúdo se consegue detectar realmente o que é. Vamos lá. Todavia, é preciso se não confunda a rapidez da escrita, que deriva da extrema flexibilidade de certos médiuns, com a agitação convulsiva que os médiuns mais lentos podem experimentar ao contato dos espíritos imperfeitos. Então ele dá um exemplo na escrita. O médium começa a escrever rápido. Às vezes pode ser da flexibilidade do próprio médium, que faz com que ele escreva rápido, ou pode ser o contato com o espírito inferior, que faz essa agitação e faz ele escrever mais rápido. Então tem que ser analisado. Aquele médium, normalmente ele escreve mais lento, então pode ser que o contato com o espírito imperfeito fez essa agitação convulsiva. Ou aquele médium já escreve rápido normalmente, então é a flexibilidade dele, não quer dizer que seja um espírito imperfeito que está comunicando com ele. Entendeu? Então ele tem que ser analisado o caso. No final, o mais importante é analisar o conteúdo da mensagem para verificar qual é o tipo de espírito que comunicou. Porque pode ser um espírito imperfeito, que estava tentando enganar, pode ser um espírito bom, que às vezes ele vai falar alguma coisa ali que não é o correto, mas é mais por conta da condição espiritual dele, ele não está fazendo aquilo ali por mal. Pode ter alguma, por exemplo, o espírito é bom e tem alguma coisa que ele fala que está contrário aos princípios. Aí ele falou aquilo ali não é porque ele é ruim, mas é por causa do nível do conhecimento dele. Ou pode ser mensagem do espírito superior. Aí quando é a mensagem do espírito superior, que é muito raro, que a gente viu aí para trás, essa mensagem ela vai ser perfeita e vai ter uma elevação muito grande. Então, se a mensagem não tiver nenhum erro e for muito elevada, é espírito superior. Se a mensagem tiver alguns erros, mas a mensagem tem um bom propósito, é um espírito bom. Se a mensagem tem vários erros e o propósito não é bom, é espírito inferior. Então a gente sempre tem que ver o conteúdo da mensagem. Então a gente finaliza por aqui. Aí eu vou parar aqui a gravação. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, a gente responde no